Saudações, vamos aqui continuar nossa série, né, da leitura do curso básico de Marxismo-Leninismo Maoísmo. Hoje, aqui no episódio 4, né, vamos ler o capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4. Os primeiros anos de Marx e Engels até tornarem-se marxistas. Obviamente, ninguém nasce marxista, nem mesmo Marx. Forçoso é que haja algum processo no qual as ideias e ponto de vista venham a ser desenvolvidos e formulados de maneira a formatar um corpo básico a ser chamado de ideologia. Naturalmente, Marx e Engels também tiveram que passar por tal processo antes de descobrirem e adotarem as verdades universais do que hoje conhecemos como marxismo. Esse processo cognitivo fora naturalmente determinado em grande medida pelas experiências concretas que ambos passaram. Em vista compreendermos com alguma profundidade, deveremos ater nossa atenção brevemente às primeiras experiências desses dois grandes professores. Karl Marx, Karl Marx, cadê? Karl Marx nasceu no 5º dia de maio de 1818, na cidade de Trier, na então chamada Prússia Renana, hoje parte da Alemanha. Seu pai, Heinrich Marx, era, era um dos mais bem reputados advogados da cidade. Sua família era respeitada e culta, porém não revolucionária. Ambos os pais de Marx vieram de uma longa linhagem de sacerdotes judeus. Assim, apesar de economicamente estáveis, sofreram com a discriminação social na atmosfera prussiana antissemita. Em 1816, o pai de Marx fora forçado a converter-se ao cristianismo devido às leis estabelecidas pelo governo prussiano que impedia os judeus de exercer a advocacia. De modo similar, em 1824, outra lei levantada pelo governo da Prússia impedia os gentios de integrarem as escolas públicas. Devido a isso, Heinrich Marx, forçado a batizar seu filho Karl, juntamente com seus demais irmãos e irmãs. Assim sendo, apesar de não ser adepto a nenhuma religião, o pai de Marx fora forçado a adotar uma nova fé para continuar exercendo seu ofício e poder oferecer a seus filhos uma boa educação. A terra natal de Marx, Trier, é a cidade mais antiga da Alemanha, cujo longo dos séculos fora residência dos imperadores romanos e mais tarde de bispos católicos, contando com a administração religiosa para a cidade e seus derredores. Em agosto de 1794, o exército francês dominaram a cidade, instituindo uma administração civil e trazendo as ideias e instituições da Revolução Francesa. A cidade só iria voltar às mãos do rei prussiano após a derrota da França napoleônica em 1815. Desse modo, durante o período de nascimento e juventude de Marx, ele ainda carregava o profundo impacto de 21 anos das ideias revolucionárias francesas. Trier era uma pequena cidade de aproximadamente 12 mil habitantes. Sua funcionalidade dava-se principalmente enquanto cidade marcante para as regiões próximas, que por séculos havia sido uma famosa área vitícola. As ocupações da sua população eram típicas de uma cidade de serviços. Funcionários públicos, padres, pequenos comerciantes, artesãos, etc., etc. Permanecera intocada pela Revolução Industrial e manteve-se relativamente atrasada economicamente. Durante o período relativo à juventude de Marx, houvera também um alto crescimento da pobreza. Estatísticas oficiais de 1830 apontam que o desemprego alcançava 1 a cada 4 habitantes. Apesar de que as taxas reais não são documentadas, deveriam ser bem mais altas. Mendigos e prostitutas eram comuns e as taxas de pequenos crimes como roubos e furtos eram extremamente elevadas. Desse modo, já nos primeiros anos de sua vida, o jovem Marx fora testemunha da miséria das classes trabalhadoras. Após concluir sua educação básica, Marx ingressará
no ginásio Frederick Wilhelm, segundo grau, em 1831, concluindo em 1835. Em 3 semanas, fora enviado para começar seus estudos superiores na Faculdade de Direito, 40 milhas de Trier, na cidade de Bonn, um importante centro que hoje é a capital conjunta da Alemanha. Marx, decidido a aprender e estudar o quanto fosse possível, imediatamente registrou-se em 9 cursos além de direito, incluindo poesia, literatura, arte, etc. No começo era regular em suas aulas e palestras, mas logo perderam interesse, especialmente em direito, na qual achava maçante e insatisfatório. Ele reduzira seus cursos de 9 a 6 e depois para 4. Marx decidira estudar por conta própria e rapidamente envolvera-se na tempestuosa vida dos estudantes, na qual posteriormente tornasse-se líder. Interessado na produção poética, ele também ingressara em Poetenboom, um círculo de jovens escritores fundado por estudantes revolucionários. Na constante batalha entre os filhos dos nobres feudais e os da burguesia, não demorou a tornar-se líder do grupo burguês. Frequentemente envolvia-se em brigas e até mesmo em duelos de espada. Carregava consigo uma lâmina stileto, pelo qual a polícia prendeu-o certa vez. Ele também fora sentenciado a um dia na prisão de estudantes da universidade sob acusações de arruaças noturnas, perturbadoras da paz e embriaguez. Em um duelo de espada, teve sua sobrancelha direita ferida. Tal evento levou seu pai a tirá-lo da Universidade de Bonn, trazendo-o novamente a Trier em agosto de 1836. Em sua estadia em Trier, noivara-se secretamente com Jenny von Westphalen, filha do barão von Westphalen, um nobre de alto cargo no governo prussiano. Jenny era casada 4 anos mais velha, e Marx eram amantes na infância, que decidiram casar-se enquanto Marx ainda estava na escola. Eles agora estavam noivos sob a aprovação dos pais de Marx, mas sem as dos pais de Jenny, obtendo-a apenas em 1837. Em outubro de 1836, Marx movera-se para a Universidade de Berlim, que era então a capital da Prússia. Essa universidade era muito maior do que a de Bonn, reconhecida como um grande centro de estudos e aprendizado. Após matricular-se nos cursos de universidade, Marx entrara imediatamente em um turbilhão de trabalhos, noite após noite, alimentando-se precariamente e abusando do tabaco. Lia livros vorazmente e enchia cadernos com suas anotações. Em vez de aulas formais, Marx deu seguimento a seus estudos por conta própria, trabalhando em ritmo tremendo. Trocada de direito para filosofia, depois poesia e, consequentemente, arte, escrevendo histórias e peças de teatro. Em sua saúde, particularmente em seus pulmões, forçando eventualmente a dar pausas em suas atividades. Todavia, sempre voltava a seus hábitos de trabalho excessivos, lendo de tudo, desde os artigos filósofos até os mais recentes trabalhos filosóficos e científicos, acabara por voltar-se à filosofia, sempre procurando encontrar o significado universal, buscava pelo absoluto nos princípios, definições e conceitos. Durante seu segundo ano na universidade, unira-se ao grupo de estudos de filosofia chamado Jovens Hegelianos. Eram seguidores do famoso filósofo alemão Friedrich Hegel, que lecionou na Universidade de Berlim e morreu em 1830. Tentavam aplicar uma interpretação radical à filosofia de Hegel e por isso foram denominados Hegelianos, de esquerda. Um dos amigos de Marx, integrante do grupo, em fato seu líder intelectual, era um professor chamado Bruno Bauer, um militante ateísta que constantemente atacava os ensinamentos da igreja. Tais ataques, juntamente com os radicais posicionamentos políticos dos jovens hegelianos, marcaram-nos frente às autoridades prussianas. Desse modo, após completar sua tese de doutorado, Marx não pôde obter seu diploma da Universidade de Berlim, dominada por reacionários apontados pelo governo da Prússia.
Depois de completar seus estudos em Berlim, apresentara sua tese e obteve seu doutorado em abril de 1841 pela Universidade de Jena, que detinha uma orientação liberal e estava fora do controle prussiano. Após obter seu diploma, Marx esperava tornar-se professor na Universidade de Bonn, onde Bruno Bauer transferia-se em 1839. No entanto, Bauer encontrava-se em apuros devido aos distúrbios que suas palestras antirreligiosas haviam causado. Finalmente, o próprio rei ordenara a remoção de Bauer da Universidade de Bonn. Isso representara um fim da carreira de docência de Bauer, bem como as esperanças de um emprego para o professor, de professor para o Marx. Marx então começara a concentrar-se no jornalismo, na qual daria início às atividades imediatamente após sua saída da universidade. Isso também ajudara-o a participar mais intimamente no crescente movimento de oposição democrática radical e, em seguida, desenvolvê-la na província do Reno e na província vizinha de Westphalia. Estas províncias que haviam experimentado a influência libertadora das formas francesas antifeudais foram os maiores centros de oposição ao rei da Prússia. A industrialização levara ao crescimento da burguesia, especialmente em Cologne, a cidade mais rica da Renânia. Isso acabara por converter-se em um forte apoio ao movimento oposicionista radical pelos industrialistas, alimentados da revolta pelo controle excessivo das classes feudais. Marx começara a escrever para o Rheinisches Zeitung, jornal renano, um jornal diário financiado pelos industrialistas em outubro de 1842, tornara-se seu editor-chefe. Nas mãos de Marx, o jornal logo tornara-se um veículo de luta por radicais direitos democráticos. Isso, no entanto, levara Marx a entrar em constante conflito com a censura prussiana, altamente repressiva. Por fim, quando o período publicara em uma crítica ao despotismo czarista russo, o próprio czar pressionou o rei prussiano a tomar uma atitude. O jornal fora banido e fechado em março de 1843. Marx então começara a envolver-se num plano de criar um jornal novo. O Deutschen, infelizmente não vou conseguir pronunciar esse nome, os Anais Franco-Alemães. Durante essa época, entre 1841 e 1843, Marx estava profundamente envolvido nas intempéries políticas desse período. Todavia, era basicamente um democrata radical e durante esse período fora em 1841, após ler o livro A Essência do Cristianismo de Ludwig Feuerbach, que apresentara um ensaio crítico da religião tendo o materialismo como ponto de partida. Tal livro teve um papel fundamental na mudança das ideias idealistas de Marx, advindas do grupo de jovens hegelianos para o materialismo. Outra obra filosófica de 1841, A Triarquia Europeia, que influenciara Marx, fora a tentativa de seu amigo, Moses Hess, em desenvolver uma filosofia comunista combinando o socialismo francês às ideias dos hegelianos de esquerda. Porém, à época, Marx ainda tinha um conhecimento limitado acerca das ideias socialistas e comunistas. Seu primeiro contato com estas foram em 1842, ao ler com interesse as obras de vários dos pioneiros teóricos socialistas franceses. Não obstante, ele não convertera-se ao comunismo ou socialismo por tais leituras. Essa mudança só viria a ocorrer através de seu contato com os grupos classistas de trabalhadores comunistas e seu estudo da economia política, ambos empreitados após mudar-se para Paris no fim do ano de 1843. 7 anos após seu noivado, Marx e Jenny casaram-se em junho de 1843. Eles tiveram uma curta lua de mel na Suíça, na qual Marx escrevera um folheto apresentando suas primeiras críticas a Hegel. Após sua lua de mel, começara seus estudos
Essa mudança para Paris fora planejada com o intuito de evitar a censura prussiana. Todavia, embora o período tenha sido planejado como um jornal mensal, colapsara com apenas uma edição, que saíra em fevereiro de 1844. Entretanto, a estadia de Marx em Paris foi marcada por significativas novas experiências. A de importância colossal foram um contato direto com vários grupos comunistas e socialistas, cuja Paris era berço, além de conhecer um vasto número de teóricos revolucionários. Marx fora grandemente beneficiado por contato regular com vários revolucionários oriundos das classes laboriosas de Paris. Ao mesmo tempo, Marx iniciara seus estudos em economia política, lendo a maioria dos trabalhos dos famosos economistas clássicos breteões. O contato revolucionário somado a seu estudo tiveram um grande impacto, refletindo em seus escritos. A única edição do Deutschen Frazos fora de importância crucial por conter a primeira generalização de Marx acerca da compreensão marxista da materialidade histórica, expressa em seu artigo crítico da filosofia hegeliana. Fora nesse artigo que Marx formulara a importante definição sobre o papel histórico do proletariado. Ele também fez aqui a famosa formulação de que a religião é o ópio do povo. Essa mesma edição também contava com um artigo crítico de Engels sobre a economia política, que também fornecera um entendimento materialista no que tange o desenvolvimento do capitalismo moderno. Foram o interesse de Marx nos escritos de Engels que possibilitara a reunião dos dois em Paris, entre 28 de agosto e 6 de setembro de 1844. Este fora um encontro histórico que ajudara os dois grandes pensadores a estabelecerem suas ideias e edificarem os primeiros fundamentos do marxismo. Apesar de ambos terem chegado de forma independente a conclusões similares, esse encontro ajudou-os a alcançarem absoluto consenso teórico. Foi nesse encontro que eles mais claramente chegaram a uma compreensão correta acerca da concepção materialista da história, que é a pedra angular da teoria marxista. Friedrich Engels nasceu em 28 de novembro de 1820, na cidade têxtil de Barmen, na província do Reno, na Prússia. Seu pai era um rico proprietário de uma fábrica de fiação de algodão e era um cristão protestante fervoroso de perspectivas políticas reacionárias. Barmen, assim como a Trier de Marx, pertencia à parte da Prússia que contara com 2 décadas de dominação francesa. Disso decorrera influências progressistas na região. Porém, uma de suas principais características era compor um dos maiores centros industriais renanos. Por conseguinte, Engels desde muito cedo presenciou as severas condições de pobreza e exploração das classes trabalhadoras. Para sobreviver à competição das fábricas, os artesãos eram obrigados a trabalhar da manhã até a noite. Frequentemente buscavam afogar seus problemas no álcool. Trabalho infantil e doenças pulmonares oriundas do ofício industrial eram decorrentes. Engels frequentava a escola de Barmen até a idade de 14 anos. Ele foi enviado ao ginásio da cidade vizinha de Elberfeld. Atualmente, Barmen e Elberfeld formam uma única cidade. Esse ginásio, segundo grau ou ensino médio, tinha a reputação de ser uma das melhores escolas da Prússia. Frederick era um estudante inteligente com uma grande facilidade em aprender novas línguas. Ele também fazia parte de um círculo de poesia juntamente com outros estudantes, escrevia seus próprios poemas e pequenos contos. Planejava estudar economia e direito, entretanto seu pai estava mais interessado em fazer seu filho mais velho aprender o negócio da família. Então, aos 17 anos, fora subitamente afastado da escola e integrado à oficina do seu pai como aprendiz. Apesar deste ser o fim dos estudos dos jornais formais de Engels, continuaria a usar seu tempo livre ao estudo da história, filosofia, literatura e linguística. Assim como escrever poesia, que muito o atraía, no ano seguinte, em julho de 1838, Engels foi enviado a trabalhar como estagiário
em uma grande fábrica de comércio na cidade portuária de Bremen. O ambiente da cidade grande trouxe a Engels o contato com a literatura estrangeira e a imprensa. Em suas horas de lazer, começara a ler ficção e política. Ele continuou a aprender novas línguas e, além do alemão, tinha conhecimento de latim, grego, italiano, espanhol, português, inglês, holandês, etc. Essa habilidade de aprender novas línguas acompanharia Engels ao longo de sua vida, chegando a aprender mais de 20 línguas, incluindo os idiomas persa e árabe. Em Bremen, Engels tornara-se um bom cavaleiro, nadador, espadachim e patinador. Em seu tempo de escola, Engels tornara-se um aguerrido opositor contra a burocracia, enquanto jovem crescido, atraía-se pelas ideias democratas radicais da Revolução Democrática Burguesa que agitava na Alemanha. O primeiro grupo na qual interasse fora o grupo literário Juventude Alemã, devido a seus radicais posicionamentos políticos. Logo começara a escrever para o seu jornal da cidade portuária de Hamburgo, não longe de Bremen. Ele escreveu 2 artigos sobre a situação em seu distrito natal. Expôs as severas condições de exploração que sofriam os trabalhadores de Barmen e Elberfeld, as doenças que estes sofriam e o fato de que metade das crianças da cidade foram privados da escola e obrigados a trabalhar nas fábricas. Engels particularmente atacou a hipocrisia da religiosidade dos grandes proprietários exploradores, que incluía seu próprio pai. Em meados do fim de 1839, começara seus estudos da filosofia de Hegel, na qual tentava relacionar suas próprias crenças democráticas. Todavia, apenas veio a empreender mais progresso em seu estudo hegeliano após concluir seu estágio em Bremen, no ano de 1841, e depois de alguns meses mudou-se para Berlim para cumprir seu ano de serviços militares obrigatórios. Enquanto prestava serviço militar, adentrara na Universidade de Berlim como estudante externo e fizera o curso de filosofia. Ele então conectara-se intimamente com os jovens hegelianos, grupo na qual Marx fazia parte. Ele, como Marx, foi influenciado pelas visões materialistas do livro de Feuerbach, lançado no mesmo ano. Os escritos de Engels agora apresentavam alguns aspectos materialistas. O principal elemento que enfatizara era a ação política. Isso o fizera romper em 1842 com seu antigo grupo Juventude Alemã, na qual sentia-se restringido apenas a vazios debates literários. No entanto, continuaria intimamente ligado aos jovens hegelianos, especialmente com Bruno Bauer e seu irmão. Fora a proximidade de Engels com Bauer que possibilitaria sua amizade com Marx, ao encontrar-se pela primeira vez em novembro de 1842. Engels havia concluído seus serviços militares e estava a caminho de casa para juntar-se novamente aos negócios de seu pai. Em Manchester, na Inglaterra, no caminho visitara Marx em seu escritório do jornal em Cologne, na qual Marx era editor-chefe. Marx então começara a criticar os jovens hegelianos, especialmente Bauer, por concentrarem em demasia sua propaganda nos ataques à religião, em vez da política. Então, Marx e Engels, ao comporem diferentes agremiações políticas, não poderiam tornar-se mais próximos em seu primeiro encontro. Foram as experiências de Engels na Grã-Bretanha que fizeram um comunista. Ele desenvolveu uma grande proximidade com os trabalhadores de Manchester, assim como os líderes de trabalhadores revolucionários do movimento cartista. Manchester era o maior centro mundial da moderna indústria têxtil e logo Engels empreendera um profundo estudo sobre as condições de vida e trabalho dos operários. Regularmente visitava as áreas das classes trabalhadoras a fim de ganhar experiência direta. Neste processo, o amor nascera entre ele e Mary Burns, uma jovem trabalhadora irlandesa, que mais tarde tornaria-se sua companheira e esposa. À medida que coletava material para seu futuro livro sobre as condições da classe trabalhadora na Inglaterra, Engels começara a entender o potencial revolucionário do proletariado.
Sua contínua participação no movimento convenceu de que as classes laboriosas não eram apenas uma classe sofrida e oprimida, mas também uma classe guerreira cujas ações revolucionárias construíram o futuro. Além do contato com as classes trabalhadoras, Engels estudara com afinco as várias teorias socialistas e comunistas e conhecera vários líderes e escritores franceses e alemães que elaboraram tais teorias. Apesar de não adotar nenhuma dessas teorias, empreendera uma análise de seus pontos positivos e negativos. Ao mesmo tempo, iniciara seus estudos em relação à economia política burguesa. Tal empreendimento fora em vista de auxílio na análise das relações econômicas da sociedade. Ao começar a intuir que tratavam-se da base da transformação social, os resultados iniciais em seus estudos foram formulados em seu artigo e publicados por Marx em seu jornal, em Paris. Como citado acima, tal evento acabara levando à correspondência de cartas entre Marx e Engels e a seu histórico encontro em 1844. A esse ponto, Engels estava voltando a Münster, a sua cidade natal de Barmen. Parando no caminho para encontrar Marx em Paris, onde residia então, suas discussões ajudaram Marx a formular sua concepção materialista da história, na qual ambos começaram a formar como verdade. Além disso, nessa reunião, começaram a trabalhar em seu primeiro livro conjunto, consistindo em um ataque a Bruno Bauer e ao grupo de jovens hegelianos, na qual os dois anteriormente faziam parte. Engels passou os próximos 8 meses fazendo intensa propaganda comunista e trabalhos organizativos na Alemanha. Durante esse período, esteve em constante atrito com seu pai, que se opunha às suas atividades comunistas e tentara por fazê-lo trabalhar em sua fábrica. Depois de apenas 2 semanas no escritório de seu pai, Engels rejeitara tal ofício completamente e deixou Barmen para unir-se a Marx. Nesse tempo, Marx era novamente alvo das autoridades feudais. O rei prussiano pressionou o rei francês, que o expurgou de Paris. Marx fora forçado a mover-se para Bruxelas, na Bélgica, junto de sua esposa e filha de 8 meses. Este foi o lugar onde Engels passaria a viver, construir seu lar, ao lado do seu amigo Marx. Marx, nesse meio tempo, havia elaborado um exaustivo trabalho no desenvolvimento das principais características dessa nova visão do mundo, na qual haviam discutido em seu encontro anterior. Em Bruxelas, Marx e Engels iniciaram um intenso trabalho conjunto. Isso fora, como dissera Engels, a fim de desenvolver essa nova perspectiva filosófica em todos os âmbitos possíveis. O resultado fora o histórico livro A Ideologia Alemã, que só veio a ser publicado quase 100 anos depois. O principal objetivo desse livro, à época, fora elucidar e esclarecer os dois grandes pensadores acerca de seu velho entendimento, estabelecer os pilares dessa nova filosofia, que seria denominada posteriormente como marxismo. Marx e Engels haviam se tornado marxistas.